No coração de julho, numa pequena vila alentejana chamada Vila Nova de Mil Fontes, existiam momentos que pareciam enraizados na pele, impossíveis de esquecer. Para Maria Inês, esses momentos começaram num dia quente e úmido, quando decidiu afastar-se da rotina do seu casamento da cidade para respirar o ar puro da sua quinta. Maria Inês tinha 38 anos, e o reflexo no espelho já não mostrava a jovem estudante cheia de vida, mas sim uma mulher com curvas suaves, ombros cansados e uma pele fina e delicada no pescoço, marcada pelo tempo e pela vida. O casamento com Miguel fora feito aos 21 anos, ainda nos tempos da Universidade de Évora. Miguel, 4 anos mais velho, era seguro de si, com um charme discreto, uma barba por fazer e o cheiro de um aftershave clássico, que Maria Inês ainda lembrava. Tiveram 2 filhos, João e Sofia, mas Miguel raramente estava em casa, sempre em negócios, reuniões ou em obras por várias aldeias da região. Maria Inês aprendeu a aceitar a ausência, apesar das noites solitárias. Naquele dia, para acompanhar a quinta, veio seu sobrinho Tiago, filho do meio-irmão da sua mãe, que tinha acabado de chegar de férias de Lisboa. Tiago tinha 19 anos, alto e esguio, com uma pele bronzeada e um sorriso tímido que parecia sempre encobrir algo. Vinha vestido com uma t-shirt cinzenta simples, ligeiramente ensopada pelo calor, e uns calções bege até o joelho. Maria Inês já estava sentada no carro, com um vestido leve de algodão cor lilás empoeirada, com decote subtil e um laço que realçava a cintura, usando uns simples sapatos rasos que realçavam os tornozelos delicados, um toque de sensualidade discreta, que só ela parecia notar. Chegados à quinta, tudo era como esperado. Ervas daninhas altas, tilhas espalhadas, e o algodão branco dos choupos a flutuar no ar. Maria Inês preparou um samovar com chá de tilha e mel, enrolou um chale fino nos ombros. E sentou-se na velha banca de madeira, descalça, com as pernas recolhidas. Tiago começou a cortar a relva, tirando a t-shirt, deixando à mostra as costas brilhantes de suor e os cabelos a colarem-se-lhe à testa. Maria Inês não queria olhar, mas não conseguia desviar o olhar daquele corpo jovem e vivo a lutar contra o calor do verão. Água, por favor, disse ele, cravando a foice na terra seca. Ela acenou e foi buscar água fresca num jarro de barro. Ele entrou logo atrás, ofegante, e ela sentiu o cheiro quente da pele dele, misturado com o aroma da relva e do sol. Tens as costas todas vermelhas, comentou ela, preocupada. Acho que apanhei insolação, respondeu ele, encolhendo os ombros. Deixa-me pôr um pouco de creme de aloé, não vás ficar todo queimado, disse ela, surpreendendo-se com a oferta. Chamou-o para a varanda, ele sentou-se, apoiando-se nos cotovelos, enquanto ela lhe aplicava cuidadosamente o creme nas costas, sentindo a pele quente, viva, como se respondesse a cada toque seu. Tiago virou ligeiramente a cabeça. Os seus olhos, agora calmos e adultos, encontraram os dela, e por um instante o tempo pareceu parar. Não dói? Perguntou Maria Inês, a voz delicada. Não, até agradável, murmurou ele. Um silêncio quente instalou-se entre os dois, carregado de uma tensão inesperada. Maria Inês sentiu um arrepio a subir-lhe pela perna, sob o vestido, uma sensação que ela tentou justificar pelo calor, pelo vento, ou pelo olhar prolongado de Tiago. Obrigado, tia Inês, disse ele, com um tom diferente, mais profundo. Ela levantou-se, afastando-se, e foi para dentro, fechando a porta atrás de si, o coração a bater-lhe forte. No espelho da casa de banho, a sua imagem parecia outra, a mulher que nunca ousou ser, a filha, a tia, a esposa, todas misturadas numa tempestade silenciosa. E naquela noite, enquanto a tempestade alentejana rugia lá fora, e a chuva batia no telhado, Maria Inês sabia que algo tinha mudado para sempre. Uma sombra pairava no ar. E o cheiro das tilhas molhadas trazia promessas e perigos que ela ainda não conseguia nomear. O mistério estava lançado. Quem era realmente Tiago? E até onde iriam os limites da sua própria alma? O verão em Mil Fontes só agora começava a revelar os seus segredos mais profundos. Na manhã seguinte, a luz suave do Alentejo entrava pela janela da cozinha, iluminando Maria Inês enquanto ela preparava as tradicionais papas de milho num antigo avental branco, já gasto pelo uso mas ainda com um encanto rústico. O vapor do leite quente misturava-se com o aroma do azeite e do pão fresco que repousava sobre a mesa. Vestia um simples vestido de algodão cru, ligeiramente amarrotado, com as mangas arregaçadas até os cotovelos, revelando braços delicados e um punhado de pulseiras de filigrana dourada que tilintavam a cada movimento. Nos pés, usava umas sandálias de cortiça com tiras finas, que deixavam os tornozelos à mostra, soltos como o próprio espírito daquele lugar. Tiago apareceu na porta, ainda com o cabelo despenteado e os olhos a denunciar a falta de sono. Vestia uns calções curtos desportivos e uma t-shirt azul escura, um pouco manchada de tinta da tarde anterior. A sua expressão era calma, mas carregava um peso invisível, como se uma tempestade interior o consumisse.
Cheira bem, tia Inês, comentou, sentando-se à mesa, descalço, como ela, e com um sorriso tímido que parecia tentar esconder algo mais profundo. Ela sorriu, lembrando-se do seu próprio sobrinho, tão jovem e tão cheio de dúvidas, e do contraste com o homem que ela havia sido um dia. Não esqueças que tens de ajudar a pintar o resto do portão hoje, avisou, mexendo as papas com uma colher de madeira. Não quero que fiques todo manchado de novo. Tiago riu, mas o riso não chegou aos olhos. Depois do pequeno almoço, o silêncio instalou-se enquanto ambos caminhavam para o velho celeiro, onde tinta verde escura e pincéis velhos os aguardavam. O cheiro a metal e a feno seco misturava-se no ar quente da manhã. Maria Inês sentou-se num banco de madeira, o vestido a subir ligeiramente acima dos joelhos, revelando a pele clara e suave das pernas, que brilhava com o suor leve do calor. O seu avental estava ligeiramente aberto nas costas, deixando entrever as alças de um soltinho cor da pele, delicado e discreto, que realçava sua feminilidade com uma subtileza quase provocante. Tiago aproximou-se com a lata de tinta e, ao tentar afastar um fio solto do vestido dela, o seu dedo tocou a pele quente da coxa. O contato foi breve, mas suficiente para que ambos sentissem um arrepio inesperado. Tiago parou, os olhos a fixarem-se na linha da pele visível, o rosto um pouco corado. Tens uma linha solta aqui, disse ele, com um sussurro quase hesitante. Maria Inês olhou para baixo e viu a pequena linha de tecido escapar-se do avental. Tiago puxou a linha com cuidado, e o toque foi tão suave que parecia cortar seda. O silêncio tornou-se pesado, carregado de palavras por dizer, de desejos reprimidos. Somos família, Tiago, murmurou ela, tentando impor uma barreira invisível entre os dois. Somos, sim, respondeu ele, os olhos negros a brilharem com uma intensidade difícil de controlar. Mas às vezes é a família que mais nos confunde. Ela sentiu o coração acelerar, a pele arrepiarem-se como folhas sob o vento. A mão dele ainda pairava perto da dela, hesitante, a pedir permissão para cruzar o limite invisível que ambos tentavam respeitar. O calor do dia parecia fundir-se com o calor que crescia entre eles, até que um trovão distante os fez tremer e olhar para o céu escurecido. A tempestade aproximava-se, e com ela, um turbilhão de emoções e segredos. Maria Inês sabia que aquela tarde não seria como as outras. Algo estava prestes a explodir, tão inevitável quanto o trovão que cortava o céu. No regresso à casa, o silêncio entre eles era denso, preenchido por olhares furtivos e gestos contidos. O mistério do que poderia acontecer naquela quinta, naquela tarde de verão, deixava no ar um perfume agridoce de desejo e perigo. E enquanto a chuva começava a cair, fina e persistente, Maria Inês sentiu que a sua vida, tal como conhecia, estava prestes a mudar para sempre. A tempestade alentejana caiu com força sobre Vila Nova de Mil Fontes, transformando o céu num manto escuro e carregado que parecia querer engolir a pequena quinta. Lá dentro, Maria Inês estava no terraço, o vestido lilás agora colado à pele pela chuva fina que se infiltrava pelo xale leve que usava nos ombros. Os seus cabelos castanhos, molhados, colavam-se ao pescoço e às têmporas, criando um contraste sensual com o tom pálido da pele molhada. Nos pés, as sandálias de cortiça estavam escorregadias, mas ela recusava-se a entrar, como se o contato com o exterior fosse a única forma de se sentir viva. Tiago apareceu atrás dela, a t-shirt escura já encharcada, os calções colados às pernas longas e musculadas. O seu cabelo rebelde parecia ganhar ainda mais caráter com a chuva, cada fio à sua maneira, e o olhar fixo nela era intenso, quase hipnótico. Estás louca? Vais apanhar uma gripe, disse ele, tentando disfarçar o nervosismo com um tom de repreensão. Às vezes, é preciso sentir o corpo arder para entender o que a alma quer, respondeu ela, virando-se lentamente para ele, o olhar brilhando entre a determinação e uma vulnerabilidade inesperada. Tiago deu um passo. O cheiro à terra molhada misturando-se com o aroma natural da pele de Maria Inês. A mão dele levantou-se, hesitante, e tocou-lhe levemente o braço, deslizando até ao punho, onde as pulseiras de filigrana tilintavam com o movimento. O contato foi suave, mas carregado de uma eletricidade que fez o estômago de Maria Inês revirar. Tia Inês, começou Tiago, a voz quase um sussurro. Não sei como explicar, mas sinto que há algo entre nós que não é só família. Ela sentiu o corpo estremecer, cada palavra dele a penetrar-lhe como uma brisa quente num dia frio. Ele aproximou-se mais, tão perto que podia sentir a respiração dele, misturada com o cheiro da chuva e do calor que ainda sobrava da tarde. Tiago, isto é perigoso, murmurou ela, com os olhos a perderem-se nos dele. Não podemos. Ele sorriu com uma tristeza doce e disse, às vezes, os perigos são o que nos faz sentir vivos. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo trovão que ribombou no céu, como se o universo estivesse a testemunhar aquele momento proibido. Maria Inês fechou os olhos, sentindo o coração a pulsar com força, a pele a arder sob o vestido molhado, enquanto a mão de Tiago deslizou pela sua cintura, provocando arrepios que deixaram sem fôlego. Mas antes que algo mais pudesse acontecer, um som seco ecoou pela quinta.
o portão a bater com força contra o muro. Ambos se separaram abruptamente, os olhos a procurarem a origem do som. Miguel estava ali, de pé na entrada, a silhueta molhada recortada contra o céu carregado. O seu olhar era duro, implacável, como se tivesse sentido no ar o que acabará de testemunhar. Maria Inês, disse ele com voz firme, precisamos conversar. A chuva continuava a cair, mas agora parecia lavar não só a terra, mas também os segredos que estavam prestes a vir à tona. Maria Inês sentiu um nó na garganta, o coração apertado entre o desejo e a culpa. Entre o passado e o futuro. O que se seguiria naquela noite mudaria tudo. E a pergunta que pairava no ar, pesada como o céu carregado, era: até onde iam os limites do coração? E Tiago? Seria ele apenas um sobrinho ou um reflexo do que Maria Inês sempre quis e nunca ousou sentir? O verão em Mil Fontes prometia ser mais quente do que nunca. A casa em Vila Nova de Mil Fontes parecia pesada naquela noite, como se as paredes tivessem absorvido cada palavra não dita e cada olhar roubado. Maria Inês caminhava lentamente pela cozinha, o vestido de algodão agora seco, mas ainda marcado pelo cheiro do verão e da chuva, com as mangas enroladas até os cotovelos e os sapatos de cortiça repousando ao lado da porta, como testemunhas silenciosas da sua inquietação. No pescoço, um colar simples de prata brilhava sob a luz tênue, um detalhe que ressaltava sua elegância natural, discreta, mas irresistível. Miguel estava sentado à mesa da sala, o rosto marcado pelo cansaço e pela dureza de quem tenta manter o controle quando tudo parece escapar. A camisa branca estava amarfanhada, as mangas arregaçadas até os antebraços, revelando braços fortes, mas com um toque de vulnerabilidade que só Maria Inês sabia ler. O olhar dele não desviava do dela, como se procurasse respostas que fossem mais do que palavras. Maria Inês, precisamos ser honestos, começou ele, a voz firme mas cansada. Não posso continuar a ignorar o que está a acontecer aqui. Ela engoliu em seco, sentindo as pernas a fraquejar ligeiramente, mas manteve-se firme. Miguel, não é o que parece. Tentou explicar, mas as palavras pareceram frágeis, como castelos de areia perante o mar. Nesse momento, a porta abriu-se devagar, e Tiago entrou, os olhos ainda brilhando de uma mistura de medo e determinação. Estava descalço, com a t-shirt azul escura agora seca, mas o cabelo continuava ligeiramente molhado, dando-lhe um ar selvagem e juvenil. Tio Miguel, disse ele, a voz firme, acho que é melhor falarmos todos juntos. O silêncio que se instalou foi pesado, quase sufocante, enquanto as sombras da noite envolviam o quarto. Maria Inês sentia o coração a bater descompassado, o vestido a agarrar-se à pele, e uma mistura de culpa e desejo a ferver dentro dela. Miguel levantou-se lentamente, passando a mão pelo cabelo, e olhou para Tiago com uma expressão que combinava surpresa e ressentimento. Isto é uma loucura, murmurou. Mas talvez seja a única forma de resolvermos isto. Maria Inês aproximou-se, sentindo o olhar dos dois homens fixo nela. O seu vestido deslizou ligeiramente, revelando a curva suave da anca, um convite silencioso que ela mesma tentava ignorar. Eu não quero destruir a nossa família, disse, a voz embargada, mas também não posso fingir que nada mudou. Tiago deu um passo em frente, a mão tremendo ligeiramente, e olhou para ela com uma intensidade que fez o ar parecer pesado. Eu também não quero magoar ninguém, disse. Mas sinto que há algo entre nós que não podemos ignorar. Miguel fechou os olhos por um momento, respirou fundo, e depois falou com uma calma surpreendente. Talvez a verdade seja mais complicada do que pensamos. E talvez tenhamos de enfrentar o que há muito tentamos esconder. A chuva continuava a bater nas janelas, como um relógio implacável, marcando o tempo que lhes restava antes que tudo mudasse para sempre. Maria Inês sentiu uma lágrima deslizar pelo rosto, misturando-se com a umidade da noite. E, naquele instante, soube que o verão em Mil Fontes não seria apenas quente pelo sol, mas pela tempestade que acabava de começar. Mas o que aconteceria depois? Quem sairia ileso desta encruzilhada de desejos, segredos e traições? E, sobretudo, quem guardava ainda a chave para o próximo segredo que viria à tona? Os primeiros raios de sol filtravam-se tímidos pelas cortinas rendadas da cozinha rústica em Vila Nova de Mil Fontes, iluminando a mesa de madeira onde Maria Inês permanecia sentada, os dedos entrelaçados em torno da chávena de chá de tilha que já há muito estava fria. Vestia uma blusa leve de linho cor de areia, que caía suavemente sobre os ombros, e uma saia comprida esvoaçante que deixava entrever as curvas femininas com uma discrição sedutora. Nos pés, usava um chinelo simples de ráfia, que pareciam dançar com a brisa matinal que entrava pela janela entreaberta. Tiago estava na varanda, a olhar para o mar distante, a sua silhueta recortada pelo sol nascente. Vestia uma camisa branca de linho, ligeiramente desabotoada no peito, e calças de algodão bege, descalço, como se quisesse sentir a ligação direta com a terra alentejana. O cabelo ainda estava desalinhado, mas havia nele uma nova serenidade, uma calma que contrastava com a tempestade dos últimos dias. Maria Inês levantou-se e aproximou-se dele, o vestido esvoaçando ao vento, e parou a poucos centímetros, sentindo o calor do corpo dele quase como um convite.
A noite foi difícil, disse ela baixinho, olhando para o horizonte. Mas acho que precisamos de encarar o que sentimos. Sem medo. Tiago virou-se lentamente, os olhos castanhos a brilharem com uma mistura de esperança e incerteza. Eu também sinto isso, tia Inês. Mas e o que será de nós? De tudo que deixamos para trás? Ela sorriu, um sorriso triste mas cheio de determinação. Às vezes, a vida obriga-nos a escolher entre o conforto do conhecido e a verdade do coração. E eu já não quero viver na sombra do silêncio. Enquanto falavam, o som distante de um motor aproximava-se pela estrada de terra batida. Era Miguel, regressando antes do esperado, a sua carrinha velha Ranger nas curvas do caminho. A tensão voltou a apertar o ar, como se a sombra da dúvida fosse maior que o brilho do sol. Maria Inês olhou para Tiago, o olhar carregado de promessas e medos. Seja o que for que venha, não podemos fugir. Tiago assentiu, e juntos voltaram para dentro da casa, prontos para enfrentar o que a vida lhes reservava. Mas no fundo do quintal, entre as tilhas, algo movia-se na penumbra. Um segredo antigo que esperava pacientemente para ser revelado. E assim, com o verão a aquecer o chão de Mil Fontes, a história de Maria Inês, Miguel e Tiago estava longe de terminar. O próximo capítulo prometia emoções ainda mais fortes e revelações que ninguém poderia prever.